Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Lima, estou passando aqui para mais uma palavra do dia para as nossas vidas. E antes de continuar, eu quero desejar a todos uma excelente semana, mais uma semana que se inicia aí, mas o nosso Deus é o mesmo, as nossas lutas são as mesmas, mas em nome de Jesus, no final de semana, nós seremos mais que vencedores. Eu quero desejar a todos vocês uma semana de muitas vitórias, mesmo diante de grandes lutas. Amém, queridos? E hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de João, capítulo de número 20, versículo 19. Vamos entender um pouco do que o Senhor requer das nossas vidas. Amém, queridos? Então vamos para a leitura em nome de Jesus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, a palavra a qual nós acabamos de ler, ela vai nos relatar de quando Jesus ressuscitou e vai de encontro aos seus discípulos. Eles estão reunidos com medo do que os judeus lhes podem fazer. E eu acho muito interessante porque a porta estava fechada, estava trancada, não tinha janela e de repente Jesus aparece no meio da sala e fala com seus discípulos. O que nos mostra uma primeira das grandiosidades de Jesus nessa passagem. Ele não precisa de janelas, ele não precisa de portas para entrar. Clame por Jesus aonde você estiver, independente do lugar da situação, independente do problema que você está passando. Ele chega no momento certo, na hora certa. Ele não precisa que você abra portas. O que ele precisa é da sua fé. O que ele precisa é que você chame ele para estar perto de você. Independente do local que você está, ele estará ao seu lado. Amém, queridos? Então, entenda que Jesus, ele não precisa abrir a porta. Ele passa por ela. Ele não precisa abrir janela. Não importa o local que você está confinado. Jesus, ele tem o poder para entrar sem a necessidade de abrir portas, porque ele é onipresente. E ele está do seu lado nesse momento. Fale para ele qual que é a sua necessidade, o que você quer dele e deixe ele trabalhar na sua vida. Segundo, ele vai dar o seu espírito para os seus discípulos. E esse mesmo Espírito o Senhor tem para mim e para você. Esse mesmo Espírito de autoridade, esse mesmo Espírito de poder, no nome de Jesus, ele tem para as nossas vidas. Precisamos chamar Jesus para perto. Precisamos clamar pelo seu Espírito para que nós tenhamos a autoridade de Jesus na nossa vida.
para fazermos a obra do Senhor, a qual Ele nos ordenou e que Ele garantiu que estará conosco até o fim dos tempos. Queridos, e para finalizar, Jesus ele vai chegar agora para Tomé, que não estava na primeira aparição. Ele vai chegar no momento que ele não encontrou com ninguém depois disso. Ninguém falou para ele que Tomé tinha duvidado. Ninguém falou para ele que Tomé falou que só acreditaria se colocasse o dedo no lugar dos cravos. Sabe por quê? Porque ele é onipresente. Ele é também onisciente. O que é falado, ainda que ele não esteja presente fisicamente, ele está presente espiritualmente. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele ouve as nossas palavras. Tomé duvidou, mas Jesus já estava sabendo. E quando ele chega no mesmo cenário, portas fechadas, portas trancadas, ele aparece no meio. E novamente ele fala para os seus discípulos: paz seja convosco. E já se direciona a Tomé, mostra os cravos para Tomé, mostra a sua ferida onde Tomé falou que precisaria ver para colocar a mão. E aí Tomé vai chamá-lo de Senhor e Deus da sua vida. E ele vai dizer para Tomé: porque viste, crestes. Não seja incrédulo, mas seja crente. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Ainda que nós não o vemos, ainda que nós não podemos tocá-lo, ainda que nós não podemos senti-lo, Ele espera que através da nossa fé nós cremos nele. Que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele está do nosso lado. Nós crer na sua palavra, crer na sua vida, crer no seu poder, é isso que vai fazer a nossa fé mover montanhas. Quando nós cremos nele, nós recebemos a autoridade dele e fazemos a obra que ele tem para as nossas vidas. E trabalhando para o reino trabalha para nós. Enquanto nós trabalhamos para o reino, o Senhor trabalha para a nossa família, o Senhor trabalha na nossa casa, o Senhor trabalha no nosso trabalho. Não pense que o nosso trabalho é em vão, porque o Senhor contempla tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos para o reino. Que Deus te abençoe e te levante como um grande profeta de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, e que você possa receber o Espírito do Senhor, a paz do Senhor, para fazer a obra do Pai. Palavra do dia.